Você provavelmente já ouviu falar dos mongóis, dos otomanos ou até mesmo do Império Britânico. Mas e se eu te contasse que existia um império lá na Ásia Central que começou com um conquistador brutal chamado Timur e que acabou dando origem a um dos reinos mais ricos e poderosos da história da Índia, o Império Mughal? Pois é, a história dos Timuridas e dos Mughals é uma verdadeira montanha-russa, cheia de batalhas, conquistas, quedas e reviravoltas impressionantes. Hoje a gente vai mergulhar nessa saga desde o nascimento de Timur até a decadência final dos Mughals. Então, bora lá! Tudo começa por volta de 1336 com o nascimento de Timur, também chamado de Tamerlão. Ele cresceu na Ásia Central em uma época completamente caótica, com o Império Mongol já em pedaços e vários reinos brigando entre si para ver quem ficava com os pedaços do Império Mongol. Timur tinha só um objetivo claro: conquistar o máximo de terras possível e recriar um império tão grande e tão prestigioso quanto foi o de Gengis Khan. E olha, ele quase chegou perto. A partir de 1370, Timur começou a expandir o seu poder. Primeiro ele dominou a região da Transoxiana, com a cidade de Samarcanda como sua base. Mas ele não parou por aí. Ele avançou pelo Irã, tomou o Afeganistão e em 1398 ele cruzou as montanhas rumo à Índia, saqueando a riquíssima cidade de Delhi. 2 anos depois, em 1400, ele virou os seus exércitos contra a Síria, destruindo cidades como Damasco. Mas a maior vitória de Timur veio em 1402, na Batalha de Ankara, quando ele derrotou nada mais, nada menos do que o Império Otomano e capturou o Sultão Bayezid. Essa foi a prova definitiva de que o exército timurida era uma máquina de guerra imparável. No auge, o Império de Timur ia da Ásia Central até a Anatólia, passando pelo Irã, Afeganistão e pedaços da Índia. Só que tudo mudou em 1405, quando Timur morreu durante uma campanha que ele planejava contra a China. Até porque nessa época o Timur já estava com quase 70 anos, o que era uma idade muito avançada para a época, mas mesmo assim ele insistiu em liderar pessoalmente uma expedição gigantesca rumo ao leste. No inverno de 1405, ele reuniu um exército enorme e partiu em direção à Ásia, mas o frio extremo da região foi devastador. O velho conquistador ficou doente, com febres altíssimas e acabou morrendo em fevereiro daquele ano, na cidade de Otrar, no atual Cazaquistão, antes mesmo de cruzar a fronteira chinesa. Sua morte não só interrompeu o sonho de repetir a conquista da Mongólia e da China, como também deixou o império sem um líder capaz de manter tudo unido. Já em 1444, o mapa mostrava um império fragmentado, disputando território com rivais como os Karakunlu. Samarcanda continuava linda e culturalmente forte, mas politicamente o império estava em queda. Sem ele, os timuridas começaram a se dividir. Os descendentes brigavam pelo poder e os inimigos externos aproveitaram para atacar. Com o passar das décadas, essa decadência só aumentou. E em 1453, quando os otomanos conquistaram Constantinopla, os timuridas já estavam encolhendo cada vez mais. Na Ásia Central, os uzbeques surgiram como novos inimigos, enquanto o Irã dos Safavidas começavam a crescer. A virada aconteceu com um descendente de Timur chamado Babur. Ele foi expulso de suas terras originais pelos uzbeques e então Babur estabeleceu a sua base em Cabul, no Afeganistão, e mirou na Índia. Em 1526, na primeira batalha de Panipat, ele derrotou o poderoso sultanato de Delhi usando artilharia e táticas inovadoras. E foi aí que nasceu o Império Mughal, um novo império timurida, só que agora em solo indiano. Os Mughals eles cresceram bem rápido. Com Akbar o Grande no século XVI, eles atingiram o auge. Akbar conquistou Gujarat, Bengala, Rajastão e praticamente toda a Índia. Mas ele não foi apenas um guerreiro. Akbar criou um governo centralizado, tolerante, com diferentes religiões e promoveu uma fusão cultural incrível. O resultado foi um império não só militarmente forte, mas também riquíssimo e culturalmente vibrante. A partir do século XVII, sobre governantes como Shah Jahan, o mesmo que mandou construir o Taj Mahal, uma das maravilhas do mundo, os Mughals eram conhecidos no mundo inteiro como um dos impérios mais sofisticados, poderosos e luxuosos. Mas o declínio chegou de novo. Depois da morte de Aurangzeb, em 1707, o império começou a se fragmentar. Regiões se rebelavam, nobres locais ganhavam poder e invasões externas como a de Nadir Shah da Pérsia em 1739 devastaram Delhi e levaram embora o famoso trono do pavão. No mapa de 1756, os Mughals já estavam reduzidos a quase nada. Enquanto potências indianas independentes e europeus como os britânicos e os franceses
chineses começavam a dominar o subcontinente indiano. No fim das contas, essa é a trajetória dos Timuridas e dos Mughals, um império que começou com as campanhas brutais de Timur e virou um dos estados mais ricos do planeta na Índia, mas que acabou caindo pelo mesmo motivo de tantos outros impérios gigantes: divisão interna, rebeliões e inimigos cada vez mais fortes. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar qual tema você gostaria de ouvir de uma forma nada acadêmica.